Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? É bom a gente estar aqui na casa do Senhor e na presença do Senhor. Feche um pouco seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque na Tua presença há liberdade. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor escolhe, ó Deus, para relacionamento a todo aquele que chega à Tua presença. Então, Senhor, muito obrigado, porque nessa noite o Senhor escolheu Teus filhos para relacionar contigo, para, ó Deus, ouvir Tua voz, para ministrar, ó Deus, ao coração de cada um dos Teus filhos. E eu te peço, então, ó Deus, que essa comunicação seja liberada dos céus e que, ó Deus, Todo-Poderoso, ó Senhor que rege o universo, que governa todas as coisas, que o Senhor possa entrar agora com a sua provisão e revelar pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, através da mensagem que será liberada, aquilo que o Teu filho e a Tua filha têm como uma expectativa no coração, aquilo, ó Deus, que tem sido a busca de oração, aquilo que tem sido, ó Deus, ó Deus, um desejo do Teu servo, da Tua serva, do Teu filho, da Tua filha, de quem entrou aqui nesse lugar, e que o Senhor possa liberar resposta, possa liberar alívio, possa liderar, ó Deus, liberar solução, e que o Senhor fale a cada coração. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém, querido? Aleluia. A grande questão da nossa vida que eu quero tratar nessa noite é como é que a gente faz para viver aquilo que é certo? Como é que a gente faz para viver a verdade, né? Porque só saber a verdade, ela necessariamente não nos fará viver bem. Mas quando eu vivo a verdade, a minha vida é liberta. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a Bíblia também fala dos 3 amigos de Jó, que depois chegou mais um mais novo no final, mas os 3 amigos de Jó conheciam sobre Deus e falavam verdades de Deus. Mas a Bíblia também fala que, embora eles conhecessem a Deus e falassem as verdades de Deus, eles não foram aprovados por Deus, foram condenados. Então não é só conhecer a verdade ou saber o que é certo. Eu acho que a maioria de nós já sabe o que é certo. Eu acho que também não é papel da igreja, nem do pastor, nem de irmãos que convivem a acusar ou exigir de qualquer um que viva uma vida correta, porque, afinal de contas, aquele que estiver sem pecado, seja o que atire a primeira pedra. Então é impossível nós nos tornarmos juízes, acusadores, defensores da verdade e exigirmos que alguém faça ou realize toda a verdade, quando nós mesmos não somos capazes de viver dessa maneira. Então o Evangelho, ele nos nivela, ele nos coloca todos dentro de uma mesma posição de dependência de Deus e dependência da graça de Deus. Pela manhã, o texto bíblico, um dos textos bíblicos que foi falado, ele dizia, ide por todo mundo, Marcos 16, capítulo 15, e pregai o evangelho a toda a criatura, ponto. Quem crer na palavra e for batizado será salvo. Não fala de quem tem uma vida perfeita, não fala daqueles que não usam drogas, não fala daqueles que não vivem uma vida em fornicação ou em adultério, fala em quem crê. Então a salvação, ela é liberada porque Jesus já fez tudo por cada um de nós. E a partir do processo da fé, cada um que crê vai fazer suas escolhas a partir da influência que recebe, agora é a influência da fé. Por isso que quando eu creio, a minha vida ela acaba se transformando, mudando, porque o que eu fazia, eu não acredito mais que deva fazer, porque agora eu acredito naquilo que está escrito na palavra de Deus, e agora eu vou vivendo diferente, e aí então desenvolve-se na minha vida um processo de santidade, ou de busca pela santidade. A grande questão é, como é que eu faço para viver essa verdade? Porque eu escolhi crer, eu defendo a minha fé, e eu creio que se você está aqui nessa noite é porque você está lutando pela sua fé, está defendendo a sua fé, está interessado na sua fé, você ama Jesus, e de alguma forma, você, nas crises que você tem, você entende que Jesus pode trazer uma palavra que vai influenciar a sua vida de tal maneira, para que você viva uma vida em plenitude, viva bem, viva de verdade.
Né? Tem gente que vive, mas vive uma vida de mentirinha, vive uma vida, né, meio que lusco-fusco, né? Nem é clara nem é escura, é uma vida que não funciona, mas a Bíblia diz então que Jesus nos promete viver uma vida em abundância. Então como é que eu vivo essa vida de verdade? Em teologia, isso é ortodoxia, viver aquilo que é certo. Depois, além de saber viver, como é que eu vou praticar a verdade? A prática da verdade é muito complicada, porque se eu tenho que escolher praticar a verdade, e se isso é uma obrigação, já é opressor. Eu não quero ser obrigado a nada, eu não quero ter obrigação de fazer nada, eu quero ter direito das minhas escolhas. Então, se eu me aproximo de Deus e agora eu entendo que o meu relacionamento com Deus é por conta de obrigações, por conta de deveres, por conta de regras, por conta de coisas que eu tenho que fazer, isso se torna até certo ponto opressor na minha vida, porque tem coisas que eu não quero, e isso me acaba incomodando. Paulo, ele fala sobre isso quando ele discute com ele mesmo, né? Eu sou um homem infeliz, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero eu não faço, para onde que eu vou, quem eu sou? E aí ele viu o coração dele, ele fala, mas graças a Deus por causa de Jesus Cristo. Mas o mesmo Paulo escreve, eu não vou ficar pecando deliberadamente, porque agora a graça me alcançou. E aí de manhã falávamos sobre a ideia de que a característica daquele que é salvo é a luta pela fé, é a luta pela santidade. A pessoa pode até estar longe de Deus, pode estar longe da igreja, pode estar fora do convívio, mas ela não quer aquilo, ela quer a proximidade com Deus, mas de alguma forma ela foi pega, ela foi arrastada, ela foi envolvida, ela foi enfraquecida, alguma coisa aconteceu, se decepcionou com a igreja, se decepcionou com o pastor, se decepcionou com um patrão, se decepcionou com o governo, se decepcionou com alguma coisa, se entristeceu, aconteceu um problema que pegou a pessoa desprevenida e ela, quando viu, ela já estava envolvida em uma série de coisas, deu prioridade a algumas outras coisas e ela agora está longe de Deus. Mas isso incomoda o coração, isso chateia o coração e a pessoa tem saudade da presença de Deus, ela quer voltar para Deus, ela quer voltar para a presença de Deus. E é isso que faz a distinção daquele que teve uma experiência de fé na sua vida. Ele nunca mais consegue ficar longe dessa verdade, é uma coisa que fica cutucando na cabeça. Então, a prática da verdade, ela não é uma obrigação, mas ela passa a ser agora um objetivo, um desejo do meu coração. É importante saber que quando a gente ama a Jesus e tem uma experiência com o Senhor, a gente não peca porque não pode. Eu posso pecar, eu não peco porque eu não quero. Eu não estou afim, eu não gosto daquilo, porque agora a minha natureza foi transformada e agora aquilo que eu acredito, a influência que está sobre a minha vida já não é a influência que eu tinha antes, tem uma influência maior, eu tenho uma influência da fé, eu tenho uma influência de Jesus, eu tenho uma crença, um credo, uma coisa que eu acredito que eu não acreditava e agora eu preciso mudar e eu quero mudar e eu acabo sendo envolvido nesse processo de transformação. Então, se de alguma forma eu preciso saber o que é a verdade, eu também preciso lutar para praticar a verdade. E em último momento, é manter a paixão acesa. Amém, queridos? Manter a paixão acesa. Isso tudo a gente falou aqui pela manhã, se eu não me engano, porque manter a paixão acesa é como um casamento. Eu não posso escolher, casei com você, Drica, ruiva, cabelão. Agora, 20 anos depois, já não tem aquele cabelão, mas continua linda como sempre. Eu preciso continuar escolhendo viver ao lado dela e, de alguma forma, criar um processo de ativar a paixão para que esse amor continue. Isso em relação a um homem e uma mulher, porque senão esfria. Então, casais que estão aqui, você pode cuidar do seu amor e ele vai continuar aquecido e valendo a pena. Ou você pode descuidar do seu amor e aí a coisa vai ficar complicada para a manutenção de um relacionamento. Não é porque você já assumiu que você gosta, que você casa, que você agora resolveu. É preciso a manutenção. Que, aliás, é uma das coisas terríveis em administração. Os livros mais inteligentes ou mais atuais de administração, eles advertem, você será responsável em manter tudo aquilo que você inicia. Porque, às vezes, a gente inicia projetos, começa coisas, mas não pensa em como vai fazer para manter aquilo.
E aí, no meio do caminho, você desanima, não dá tempo, não dá condições de estudar tantas horas, não dá condições de dedicar tantas horas, e aí você abandona os projetos no meio do caminho. Casamento é a mesma coisa, e a fé não é diferente. No livro de Levítico, capítulo 6, versículo 10, ainda no processo de santuário, de tabernáculo, aquele processo de sacrifício, a palavra do Senhor, através de Moisés, ela fala, você precisa manter o fogo aceso. Nunca deverá faltar a lenha no fogo do sacrifício do altar. Ou seja, apontando para uma responsabilidade que eu preciso ter de manter a minha relação com Deus ativa. Porque o fogo está pegando, Deus está falando comigo, eu estou sentindo a presença de Deus. Mas eu preciso manter a lenha naquele lugar e continuar colocando a lenha. Porque senão, aquela lenha... Alguém já acampou aqui, já fez fogo de fogueira? Se você não nutre aquela fogueira, ou aquelas festas de julho que você faz a fogueira lá, né? Se você não nutre com madeira, a sua fogueira vai apagar. E é essa referência que nos ajuda a entender o nosso relacionamento sobrenatural com Deus e com a nossa fé. Eu sou responsável em aquecer o meu relacionamento de fé com Deus, dando a Ele subsídios. E uma das coisas que a gente faz, como você está fazendo hoje, é vir à igreja. Parabéns, porque você está aqui. De alguma forma, você está jogando lenha na fogueira da tua fé. E isso é bênção para a tua vida, amém? Da mesma forma, quando você está no meio de uma discussão, e você pode colocar lenha na fogueira. Mas eu também disse isso. O outro falou aquilo, né? E aí Provérbios fala, aquele que continua levantando questões, separa até os maiores amigos. Então tem fogo que a gente tem que botar, mas tem fogo que você não precisa botar, né, querido? Então, esse fogo da fé, ele precisa ser alimentado. O da discórdia, não. O fogo da paixão do casamento precisa ser alimentado, mas o fogo da paixão fora do casamento, ele precisa ser esfriado. Foge dele, abandona isso, não serve para você. Né? Então, é esse tipo de relacionamento com Deus que a gente entende que é necessário. Para quê? Para viver uma vida de verdade, uma vida liberta, onde a palavra de Deus ela estabeleça em nós um diferencial, e quando olharem para a nossa vida, vão dizer, poxa, fulano vive bem, né? Fulano é uma pessoa feliz, fulano é uma inspiração para a minha vida. Legal, eu tenho uma referência. Amém, queridos? Estamos juntos? Estamos juntos? Então não é apenas saber o que é certo, é viver a verdade, praticando a fé de uma forma como do limite que você entende, ou no limite que você se propõe, ou no limite que você entende que é necessário para o seu relacionamento com Deus. Quanto mais você pratica a fé, mais vai ser liberado da parte de Deus para a sua vida. Quanto menos, né? Então você vai equacionando o seu relacionamento à medida daquilo que você entende que é importante e é possível, e você vai dando conta aí do teu relacionamento. E além de praticar essa fé, você também precisa educar o seu coração para manter-se apaixonado por Cristo. Você precisa educar o seu coração para, de alguma forma, manter o teu relacionamento aceso com Cristo, porque é muito, muito fácil nós nos esquecermos daquilo que nós não mantemos. A manutenção, queridos, eu estava me lembrando esses dias, conversando com o pastor Lúcio, que está fazendo um seminário teológico, e ele foi reprovado em grego, né? Eu fui reprovado em grego umas 3 vezes, ele só foi uma, mas o grego realmente é difícil. Até que eu estudei de uma forma que aquilo ficou gravado no meu coração, que nem que eu queira, eu consigo me livrar daquele negócio que vem aqui, nominativo, genitivo, dativo, ablativo, acusativo, vocativo, vem a primeira declinação, a segunda declinação, vem tudo. É uma coisa que é impressionante, entrou dentro de mim, né? Mas, quando eu olhava uma palavra, instantaneamente, eu sabia, esse prefixo significa isso, a raiz da palavra é essa, esse sufixo significa isso. Mas agora, com o passar do tempo, eu já não consigo lembrar de todos os sufixos, porque eu não mantive a minha mente ativa. Eu já não lembro mais, né, do peri é um prefixo interessante, algo que passa na ponta, e eu já não lembro mais. Falha, porque se eu não me mantiver aceso naquilo que eu aprendi, eu desaprendo.
Se eu não mantiver o meu pensamento ativo naquilo que eu já sei, eu esqueço. Por exemplo, tem verdadeiros atletas aqui na igreja, né? Que já não andam há muito tempo, pelo contrário, comem. E aí viaja, come, posta lá, estou comendo aqui, estou comendo ali, estou comendo aqui, estou comendo ali. Então, aí fica uma semana, 10 dias, 15 dias sem comer, é visível as transformações, aí daqui a pouco, não, eu sou um atleta, já foi. Ou você mantém a sua atividade, ou você perde. Estava falando aqui com um camarada que era faixa, não sei o que, em taekwondo, não sei o que é, não sei o que se de repente você levantar a perna, fica morto aí, uns 3 dias, estirado. Porque perde a elasticidade, perde o movimento, perde a força. Eu preciso manter aquilo que eu já tenho. Então eu tenho um casamento, eu vou manter o meu casamento. Se eu entregava flores, eu continuo dando flores. Se eu dava bombom, eu continuo dando bombom. Se eu dava beijinho, eu continuo dando beijinho. Se eu fazia, eu continuo fazendo, porque senão acaba aquilo que um dia eu tive. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer para você que no seu relacionamento com Deus, você precisa manter a sua vida em contato com as coisas de Deus. E a solução para isso está aqui, ó, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela vai te ajudar a você manter o teu relacionamento com Deus. Eu nem vou perguntar quanto tempo você gasta vendo série e quanto tempo você gasta lendo a Bíblia. Isso pode ser um problema, uma pergunta dessa problemática. Eu me lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás, eu fiz uma maratona, que é um novo nome que deram aí para vício de ficar vendo televisão o tempo todo, né? E eu me lembro que eu assisti, eu acho que foram 178 capítulos. Das 8 temporadas, cada temporada com 20 e poucos capítulos. Em algum momento daquele processo, já contei isso aqui para alguns, para outros não, tenho visitantes, então posso repetir. Amém? Aí eu assisti isso, de repente, em algum momento, o Espírito Santo veio ao meu coração e falou, tá bom, quantas vezes você leu a Bíblia? E aí eu, opa! Porque no nosso relacionamento com Deus, eu sou pastor lê a Bíblia, leio, mas uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é ver 178 capítulos de 45 minutos cada um. Em 2 ou 3 meses. Isso me deixou chocado comigo mesmo. Isso me levou para uma reflexão, isso me levou a uma leitura desenfreada da Bíblia. E eu, para, de alguma forma, satisfazer a minha necessidade de compensação, porque nós somos assim, né? A gente trabalha com essa coisa de ação e reação, causa e efeito, problema e solução, mais e menos, extrato bancário, saldo positivo, negativo, compensação. Eu falei, eu vou ler a Bíblia, e li a Bíblia toda em 3 meses, 3 vezes. Gênesis, Apocalipse, acabei em 1 mês. Segunda vez, terceira vez, eu me senti bem. Paguei o meu pecado. Não funciona desse jeito. Porque eu preciso entender o que está dentro do meu coração, a paixão que está dentro do meu coração, porque a minha leitura bíblica, ela não pode ser compensatória por uma falta, a minha leitura bíblica não pode ser porque eu tenho que pregar, porque eu sou pastor, a minha leitura bíblica não pode ser porque é uma obrigação que o pastor fala, a minha leitura bíblica tem que ser para eu poder ter contato com o sobrenatural, a minha fé será ativada, a minha fé será aumentada, até porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e aquilo alimentar o meu coração de tal jeito para que eu possa viver uma vida em plenitude na presença de Deus. A gente precisa entender que às vezes a solução, ela está bem diante dos nossos olhos, a gente que não consegue enxergar. Salmo capítulo 19, versículo 1, o texto tem uma declaração de Deus, onde essa declaração de Deus declara, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O céu, o firmamento, declara a glória de Deus. Está lá, a glória de Deus está lá. Não precisa levantar a mão, a pergunta que eu vou te fazer é, você já olhou para o céu e em algum momento você não viu glória de Deus, coisa nenhuma? Então veja, às vezes as coisas estão lá, eu é que não vejo. E porque eu não vejo, não significa que não esteja lá. É fácil eu justificar não ter visto a glória de Deus e jogar isso na conta de Deus. E dizer, Ele que não mostrou a glória.
Ele que não revelou a glória, Ele que não mostrou para mim, Ele que não apontou, porque eu imagino que para ver a glória de Deus, vai ter aquelas nuvens, uma desembrulhando dentro da outra, vai ter um movimento, vem um raio de luz, eu vou ouvir um som de trombeta, e aí vou apresentar. A gente imagina no nosso inconsciente, na nossa mentalidade fértil, como que é a glória de Deus, e se a gente não olhar aquilo que é o padrão que nós estabelecemos, declaramos, não vi nada. Mas a Bíblia diz, os céus anunciam, declaram a glória de Deus. A glória de Deus está lá. Quer eu veja ou eu não veja, ela está lá. Onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali eu estarei presente. Sentindo ou não sentindo a presença de Deus, Deus está aqui nesse lugar hoje. E ainda posso ler com vocês, João, capítulo 14, versículo 8 e 9. O texto diz assim, disse Filipe, um dos discípulos de Jesus, chamado para andar junto com Jesus, andava com Jesus, e de repente Filipe vira para Jesus e fala, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus vira para Filipe, Filipe, você não me conhece? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, mesmo você tendo ido na igreja tantas vezes, você não me conhece? Mesmo você indo à igreja, lendo a Bíblia, dando até o dízimo, levantando a mão na hora do louvor, abraçando, dando a palavra, você não me conhece? É possível. É possível que gente que segue a Jesus não conheça a Jesus. Não saiba quem Ele é, não saiba o que Ele tem para apresentar, não saiba aquilo que Ele propõe, não sabe qual é a ideia dEle para a sua vida, não sabe qual é a proposta dEle para a sua vida. O profeta Jeremias diz, os meus planos são planos de paz, para dar o fim que desejais. Tem gente que anda ao lado de Jesus e ainda não consegue entender. Da mesma forma, a Bíblia, ou a palavra de Deus, ela é para nós a representação do próprio Jesus Cristo. As palavras que foram escritas na Bíblia, claro, elas foram escritas por pessoas inspiradas. Então, as palavras humanas da Escritura são consideradas humanas. Da mesma forma que Jesus, o homem, foi visto como divino, mas nem todos viram Jesus como o Filho de Deus. Por isso que quando Jesus veio, olharam para Ele, não o reconheceram. Olharam para Jesus, não viram beleza alguma, não viram formosura alguma, não viram nada de atraente, nada de bom, nada de interessante, nada que agregasse valor. Isso é uma alegria para mim, a baixa estima, enquanto olham para mim e não gostam de mim. Eu fico feliz. Bom, se fizeram isso com Jesus, eu estou tranquilo. Porque às vezes a gente fica imaginando que vai ser estrela da fé, que vai ser herói dos outros, e quando olham para você, não é valorizado, não é, né? Olharam para Jesus, não viram que Ele era o Filho de Deus. Não entenderam quem Ele era, não entenderam aquilo que Ele tinha, mas estavam olhando para Ele, estavam do lado dEle o tempo inteiro. Não, crucifica Ele, solta Barrabás, esse aqui tem um discurso que não agrada, que não é bom. O texto que foi lido aqui no início do culto, fala o seguinte, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Vimos a glória de Deus através do verbo, da palavra. Então veja, o que eu quero dizer para você é que, para que você viva uma vida em plenitude, uma vida que dê certo, uma vida que vale a pena, você precisa entender que as Escrituras oferecem para você essa possibilidade, essa opção, esse caminho. As Escrituras oferecem isso para você. João capítulo 6, versículo 68, diz assim, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, em quem eu vou acreditar? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Simão reconheceu que as palavras de Jesus trazem vida. E se as palavras de Jesus trazem vida, se as palavras que estão escritas na Bíblia trazem vida, porque são as palavras de Jesus, sobretudo as palavras do Novo Testamento, eu quero essa vida, amém, querido? Você quer essa vida? Então está disponível para mim.
João capítulo 5, versículo 24, o texto diz assim: eu lhes asseguro, o próprio Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, meu Pai, Deus, tem a vida eterna e não será condenado. Pelo contrário, passou da morte, venceu a morte e chegou na vida. Quem ouve, quem vê, quem conhece, quem sabe. Ainda em 1 João, no capítulo 5, versículo 12, o texto diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho, esse que está escrito aqui na palavra, quem tem a ideia de Jesus, a mentalidade de Jesus, quem tem o entendimento de quem é Jesus, o que ele propõe, tem a vida. E quem não tem, não tem a vida. Então fica muito claro para mim que há uma misericórdia e uma graça de Deus liberada sobre nós através da palavra de Deus. Por isso, historicamente, foi uma guerra tremenda para se traduzir a palavra de Deus. Ninguém tinha acesso à Bíblia. Mas eu quero te ensinar uma coisa que você já sabe. Vou te ensinar uma coisa que você já sabe. Satanás, o inimigo, ele tem duas formas de destruir a vida de qualquer pessoa. Ou ele tira demais para que você não tenha, ou ele te dá demais para que você não valorize aquilo que você tem. Ele tira demais o que você precisa para que você não tenha, ou ele te dá demais para que você vulgarize. Como a lei de mercado, muita oferta, preço diminui, pouca procura, todo mundo tem, está comum. A palavra de Deus hoje, ela se tornou um objeto comum e, portanto, desvalorizado. Eu não preciso falar, mas com certeza isso já passou pela sua cabeça. Eu vou na igreja para quê? Isso já passou na sua cabeça. Para que eu vou na igreja? Eu tenho o meu aplicativo. Para ouvir uma palavra? Eu tenho uma palavra boa, até melhor do que aquela do pastorzinho lá. Até que aquele pastorzinho que é mais forte, ele é mais simpático, mas o outro, magrinho, careca, eu não gosto não. Porque aí você ainda tem preferidos, né? E aí você pensa, vou na igreja para quê? Eu tenho a palavra? Vai para a igreja para louvar? Louvar para quê? Eu boto um aplicativo aqui no meu ouvido, fico louvando. Para poder abençoar a obra de Deus, para dar o dízimo, eu mando pelo banco, transferência eletrônica, Banco Inter, é direto, é de graça. A gente aprende com os jovens e vai fazendo. E aí você começa a desvalorizar aquilo que é uma coisa fenomenal. A Bíblia diz, não deixe de se congregar, falei de manhã, repito agora. E aí você começa a falar assim, mas aí começa, o que é a igreja? Tudo para justificar, tudo não está aqui. Isso passa pela mente de muita gente. Por isso que na Europa as igrejas esvaziaram. No leste europeu, templos das igrejas evangélicas estão virando pubs, onde os jovens vão para beber e praticar fornicação. E quem não sabe o que é fornicação, é sexo fora do casamento. Então os jovens vão para lá para isso, onde eram os templos das igrejas. A grande preocupação dos estudiosos, dos teólogos dos Estados Unidos, é que essa é uma tendência que está alcançando as igrejas da América. Inúmeras igrejas do interior da América, onde há prosperidade, onde há dinheiro, onde tem saúde, onde tem organização política, onde tem tudo aquilo que é a necessidade humana que está suprida, as pessoas não entendem que precisam de Deus. Mas o nível de suicídio está aumentando. Mas isso aí se cria todo um processo de justificativa, mas na verdade o que nós precisamos é de Deus. Mas eu acho isso impressionante, porque hoje existem muitas pessoas que são, de alguma forma, não quando o médico prescreve, ou não quando é uma coisa sazonal, por temporada, mas tem gente que se tornou verdadeiros adictos, pessoas que dependem de remédios para dormir. Mas a palavra de Deus propõe, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 24, ela propõe que você vai ter um sono tranquilo. Quando se deitar, você não terá medo. Vai ter um sono tranquilo. Isso é o que a palavra de Deus oferece para você. Isso é o que a palavra de Deus tem para você. Como também o Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e logo pegarei no sono. Então você vê, a gente vai se acostumando com uma palavra que ela é tão
tão liberada, tão vulgarizada, e eu acabo desprezando, e eu acabo não valorizando aquilo que eu tenho acesso, e eu começo a desfocar. Eu desvalorizo aquilo que eu tenho de mais e coloco naquilo que eu tenho de menos. Meus amados irmãos, eu estava ontem num Uber, e eu falando com a Drica, o motorista, ele ouviu, e ele praticamente não queria nem que a gente fosse embora do carro dele. E eu falei para a Drica, um dia eu compro um Fusca. Fusca é ruim, queridos. Fusca dá problema de carburador. Fusca você fica com cheiro da gasolina no seu corpo. Fusca faz um barulho horroroso, esquenta para quem vai atrás, é pequeno, o freio não para e valia nada. Enquanto não valia nada, ninguém queria. Agora que está valendo. E por quê? Porque disseram que agora é vintage. Aí todo mundo quer. Vai comprar um Fusca. E quando eu estava conversando com a Drica, o motorista do Uber falou assim, eu tenho um que há 17 anos eu trabalho nele. Eu falei, meu Deus, já tive 40 mil e não vendi. Eu falei, meu Deus, o motor eu mandei vir da Alemanha. Eu falei, caramba, esse cara é rico. Aquilo que a gente não tem, a gente quer. E aquilo que a gente tem demais, a gente não valoriza. Uma certa pessoa, meio que profeticamente disse, por que se tem tanto apetite sexual antes do casamento e depois que se casa, você não tem tanto apetite sexual? Aquilo vai embora. Por que esse fogo antes de casar, depois que casa, passa um tempinho e cabode? Porque nós somos esse tipo de gente que quer o que não tem, que busca o que não é oferecido, que deseja o que não está. Então o cara tem a mulher dele, a mulher tem o cara, e está feliz, e está casado, e aí vai querer buscar um troço que não tem. Então veja, o que eu não tenho é bom, porque nós queremos aquilo que nós não temos. Então se eu tenho Bíblia, se eu tenho palavra, se eu tenho igreja, eu desvalorizo. Tem gente que morre para poder estar na presença do Senhor numa igreja. Tem gente que se enfia em buraco para poder frequentar um culto com meia dúzia de pessoas. Tem gente que rasga pedaços de papel, coloca dentro de balão, solta na fronteira da Coreia do Norte, os balões estouram quando sobem, cai o papel e a gente cata esse pedaço de papel para ter uma fração da palavra de Deus, porque está num país onde não pode entrar a palavra de Deus, mas nós temos muito e desprezamos aquilo que nós temos. Sejam coisas emocionais, sejam coisas materiais ou sejam coisas espirituais. O que eu quero dizer para você é que, sabe o que você precisa para viver bem, para viver feliz? Está aqui diante de você a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus fala, você erra porque você não conhece e não vive. É só isso que você precisa. Você não precisa de um pastor para te ensinar a Bíblia, você pode buscar do Senhor, o Senhor vai te ensinar. Eu não tenho dúvida que se o pastor aqui, ele estiver liberando uma palavra e você já souber, você vai ajudá-lo, você não vai atrapalhar, não é chover no molhado, não funciona assim no mundo espiritual. Pelo contrário, é uma empolgação santa, é um valor que você dá, é algo tremendo. Eu quando estava vendo aqui hoje de manhã, que a palavra de Deus é capaz de separar juntas e medulas, e a palavra para medula é mielon, e eu falei, opa, é a raiz da mielina, a bainha de mielina, neurônio, a parte mais profunda, impressionante, tudo se conecta. E aí você fala, uau, a coisa fica mais impressionante do que já é. Porque você começa a desvendar mistérios de um Deus que está em todo lugar, que está aparentando para todo mundo, que se revela o tempo todo, e que o tempo todo diz, eu estou aqui, meu filho amado, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso que Jesus fala o tempo todo para cada um de nós. A Bíblia oferece isso para a gente. Em Efésios capítulo 3, 20, as Escrituras dizem para a gente o seguinte, olha, você pode até pensar nas coisas que você precisa, você pode até imaginar, mas eu vou fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais do que você precisa, do que você necessita, do que você pensa, porque Deus é um Deus de amor, Ele quer que você viva bem. E Ele propõe a você um caminho. Jesus diz, eu sou um caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, vinde a mim. Jesus fala isso, Jesus apresenta isso, Ele quer te ajudar. Existe um hino antigo, ele fala, quando o Senhor estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando o Senhor estendeu a sua mão para mim.
E quantos de nós estamos desprezando as mãos estendidas do Senhor? Quantos de nós estamos desprezando as coisas que Deus nos oferece todos os dias? Olhamos para o céu, não vejo a glória de Deus. Vejo a palavra, não entendo, não vejo a glória de Deus. E eu vou procurando substituir aquilo que só Jesus pode fazer na minha vida. Então, eu quero dizer para você que você veio aqui na igreja hoje, simplesmente para você ouvir isso, de que Jesus, Ele tem interesse na sua vida, Ele quer colocar as coisas em ordem, Ele quer ajeitar as coisas. Ao longo desses 18 anos de igreja, esse ministério aqui, Palavra da Verdade, eu já vi gente com a vida muito enrolada, e a vida vai para o lugar. Portanto, eu tenho a autoridade, através da experiência que eu vivi, de dizer para você, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, você vai vencer, Jesus venceu, e você vai vencer, porque teve gente que teve problema, passou, venceu, isso vai passar, querido, as coisas passam, passa tudo, mas as palavras do Senhor, elas jamais passarão, elas não passam. Existe um autor que eu admiro, gosto, leio, chamado John Piper, e ele era pastor, ou é ainda, eu acho que se aposentou agora, de uma igreja batista Bethlehem, lá de algum lugar nos Estados Unidos, e ele fala, desde que eu comecei o meu ministério, eu me apeguei à palavra de Deus, por isso que eu gosto dele, porque eu sou apegado à palavra de Deus. E ele fala, eu preguei o evangelho durante 30 anos, e jamais a palavra de Deus falhou comigo, e quando eu não entendi, ela não tinha falhado, era eu que não tinha entendido. Porque às vezes você não vê o que Deus está fazendo, mas não quer dizer que Ele parou de fazer. Tem até uma canção que a gente cantava aqui, né? Deus não rejeita a oração. Quando Ele não está respondendo, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Não é porque eu não vejo as coisas de Deus, não é porque eu não sinto as coisas de Deus, não é porque eu não percebo a ação de Deus, não é porque eu não estou, de alguma forma, controlando onde é que Deus está, que Deus parou de fazer as coisas. Ele jamais para de trabalhar na sua vida, Ele jamais desiste de você, Ele jamais abandona a obra que Ele tem na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu único Filho para que você, que crê nele, tenha a vida e a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu não posso mudar a sua vida, mas Jesus pode. Eu não posso, de alguma maneira, alterar os processos que Deus tem para você, mas, diante de Deus, você pode estabelecer um padrão de vitória na presença do Senhor. Eu quero encerrar essa palavra com o texto de João, capítulo 5, versículo 39 e 40, quando Jesus ele vira para as pessoas que conheciam um pouco da história da Bíblia, do texto, ele vira e fala, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque eles estudavam, sabiam o que estava escrito, sabiam o que era certo, porque pensam que nas Escrituras vocês têm a vida eterna, e tem mesmo, porque são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Você quer conhecer Jesus Cristo? Jesus se revela através das Escrituras, são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus declarou isso. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Aí você pode, mais crítico que você é e mais atento, dizer, mas o Novo Testamento não estava escrito quando Jesus falou isso. Eu falo, não estava, mas ele está se referindo à Torá, ele está se referindo aos profetas, ele está se referindo aos salmos. Você tem isso aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. As Escrituras que testificam de Jesus, nós temos em nossas mãos. A questão não é essa, a questão é o versículo seguinte, é o versículo 40, que diz assim, contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida.